Esta experiência que vou contar é a mais aterrorizante que já me aconteceu. E, sinceramente, não sei se gostaria de passar por algo semelhante outra vez. Estou convencida de que as histórias mais memoráveis da vida são aquelas que causam grande felicidade ou grande angústia. Esta definitivamente se encaixa no segundo tipo. Na minha família, somos eu, mamãe, papai, vovó e minhas duas irmãs. Eu sou a mais velha. Quando tudo isso aconteceu, já estávamos morando há algum tempo em Santa Catarina, mas ainda nos adaptando à nova vida. Meus pais sempre tentaram nos proporcionar o melhor em termos de esportes, cultura e hobbies, incentivando qualquer atividade que gostássemos. Foi justamente durante uma dessas atividades que essa história começou. Minha irmã do meio estava inscrita em aulas de teatro em um pequeno centro cultural. Geralmente minha mãe a levava junto com minha irmã mais nova, enquanto eu ficava em casa focada nas tarefas da faculdade. Porém, em algumas ocasiões eu a acompanhava. Uma dessas vezes fui com elas às aulas de teatro. Enquanto esperávamos minha irmã terminar, passeávamos pelo lugar ou procurávamos algo para comer. Lembro que precisei ir ao banheiro que ficava no segundo andar, perto das salas de canto e música. Desde o momento em que entrei, senti algo estranho. Uma sensação de medo tomou conta de mim. Sem motivo aparente, eu queria sair correndo dali, mas tentei ignorar o desconforto. Alguns dias depois, meu avô adoeceu e minha mãe precisou viajar para Sorocaba para cuidar dele. Fiquei responsável por minhas irmãs e continuei levando-as para as atividades habituais. Voltamos ao centro cultural e antes de sairmos fui novamente ao banheiro. Não me lembrava da experiência anterior, mas assim que entrei a sensação desconfortável voltou com força total. Eu me senti observado e com medo. Meu telefone tocou, mas não consegui atender. Depois disso recebi 2 mensagens de texto. Saí rapidamente, olhei o telefone e vi que era uma chamada da minha mãe. Preocupada, liguei de volta imediatamente. Minha mãe atendeu perguntando se estava tudo bem e eu, surpresa, disse que não tinha nada errado. Ela respondeu dizendo que eu havia ligado para ela momentos antes, mas que só ouvia ruídos do outro lado da linha. Confusa, percebi que meu telefone não havia registrado nenhuma chamada efetuada, apenas a que eu acabara de fazer. As mensagens que chegaram estavam em branco, de um número sem identificação. Senti um frio no estômago, como se algo tivesse tentado se comunicar comigo. Após essa experiência perturbadora, fui para casa com minhas irmãs. À tarde seguiu normalmente, jantamos e fomos dormir. Porém, ao entrar no meu quarto, a mesma sensação de ser observada voltou. Durante a noite, tive pesadelos horríveis envolvendo minha família em situações assustadoras. Acordei várias vezes e sempre que voltava a dormir, os sonhos ficavam mais intensos e perturbadores, com cenas de angústia e sofrimento. Em meio aos rostos da minha família, aparecia o rosto de um menino que eu nunca tinha visto. Ele parecia me encarar com ódio. Esses momentos foram os mais aterrorizantes. A transição entre os rostos da minha família e o do menino era cada vez mais rápida e intensa. Acordei gritando, com o coração disparado. Nunca tinha sentido tanto desespero por causa de um pesadelo. Gritei para meu pai e minhas irmãs, mas ninguém acordou. Senti uma presença no pé da minha cama, como se fosse o menino que vi nos sonhos. Mas não conseguia me mover. Estava paralisada de medo. Finalmente, criei coragem para pular da cama e acender a luz. Embora não visse nada, ainda sentia aquela presença no quarto. Lembrei-me de que espíritos não suportam certos aromas de incenso, então acendi um. Aos poucos, a sensação de opressão diminuiu e meu pai, sentindo o cheiro do incenso, acordou e veio ver o que estava acontecendo. Já eram 4 da manhã e eu não consegui mais dormir. Quando minhas irmãs começaram a se levantar, notei algo estranho. Minha irmã mais velha perguntou por que eu estava trocada tão cedo, como se já estivesse pronta para sair, o que me deixou desconcertado. Eu não tinha trocado de roupa. Voltei ao quarto e, ainda confusa, ajudei todos a se prepararem para o dia. Mais tarde ela comentou que havia me visto vestida de preto, parada nas escadas. Mas eu nunca estive lá. Quem era aquela presença que me seguiu desde o banheiro do Centro Cultural? Essa e muitas outras perguntas ainda ecoam na minha mente. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos continuar.
Minha vida inteira foi dedicada ao candomblé e nunca imaginei que algo tão terrível pudesse acontecer dentro de um terreiro. Eu sempre acreditei na proteção dos orixás e na força dos guias que nos acompanham, mas aquela noite mudou tudo. Eu estava lá como testemunha de um horror que até hoje me persegue. Era uma noite comum de trabalhos no terreiro. A lua estava alta no céu e a mulher que havia sido trazida até nós estava num estado lamentável. Seu corpo estava fraco, sua pele pálida e seus olhos, outrora cheios de vida, estavam opacos, como se a alma dela já tivesse partido. Diziam que ela havia sido vítima de uma terrível maldição lançada por alguém invejoso, alguém que queria ver-la sofrer até a morte. O pai de santo decidiu chamar um médium de renome, alguém que havia se destacado por sua habilidade em canalizar entidades poderosas e trazer respostas das esferas espirituais mais elevadas. Quando ele chegou, houve um momento de esperança. Todos acreditavam que a cura estava próxima, que a entidade certa iria nos guiar para libertar aquela mulher do mal que a consumia. O ritual começou como qualquer outro. Os cânticos, os tambores, as oferendas, tudo estava em harmonia. O médium entrou em transe, seus olhos revirando-se enquanto ele começava a se conectar com o plano espiritual. A atmosfera mudou rapidamente, tornando-se pesada, carregada de algo que eu não sabia definir. O médium começou a falar, mas as palavras que saíam de sua boca não eram confortadoras. Ele descreveu com uma precisão assustadora como a mulher havia sido amaldiçoada. Falou de um inimigo que a odiava profundamente, de rituais sombrios feitos com sangue e ossos, mas havia algo mais, algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. Pai de santo, com sua autoridade usual, pediu à entidade que se identificasse. O que aconteceu em seguida foi o início do pesadelo. O médium começou a gritar, um som que parecia rasgar o próprio ar. Ele dizia que a entidade não tinha rosto, que era algo antigo, anterior ao próprio tempo, uma coisa que não pertencia a este mundo. Aquelas palavras lançaram uma sombra sobre o terreiro que eu jamais tinha sentido antes. Todos nós ficamos paralisados, incapazes de agir. O médium desmaiou de repente, caindo no chão com um baque seco. Corremos para ajudá-lo, mas quando ele acordou, o terror se revelou por completo. Seu rosto estava completamente desfigurado. Era como se algo tivesse arrancado a pele dele, deixando apenas carne viva, exposta e ensanguentada. Não havia lógica, não havia explicação para o que nossos olhos viam. A mulher, por quem tudo aquilo havia começado, nunca se recuperou. Ela definhou até morrer dias depois, seus últimos momentos, marcados por uma agonia que nenhuma prece poderia aliviar. O médium, após aquilo, abandonou a prática. Nunca mais colocou os pés em um terreiro, dizendo que o que havia encontrado naquela noite era algo além do entendimento humano, algo que não deveria ter sido perturbado. Quanto a mim, eu ainda pratico, mas aquela noite mudou a maneira como vejo o mundo espiritual. Perdi a inocência que antes carregava, a crença de que tudo no terreiro estava sob o controle dos orixás. Agora, sei que há coisas nas sombras, entidades que não seguem as leis que conhecemos e que, se provocadas, podem trazer uma escuridão que nenhum de nós pode dissipar. O terreiro permanece, mas algo mudou. O som dos tambores parece diferente. Os cânticos não têm a mesma força. E sempre que fechamos as portas ao final da noite, não posso evitar olhar para o altar e me perguntar se a entidade sem rosto ainda está lá, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Sempre fui um frequentador fiel do terreiro de Umbanda no Espírito Santo. Ali encontrava conforto, orientação espiritual e um senso de comunidade que era difícil de encontrar em outros lugares. Era o tipo de lugar onde as energias dos guias eram sempre positivas e a presença dos orixás trazia paz aos corações aflitos. No entanto, naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que mudou para sempre a minha visão do mundo espiritual. A gira de Exu havia começado como todas as outras. O salão estava cheio de pessoas, algumas buscando cura, outras pedindo orientação. As velas queimavam tranquilamente nos altares.
O som dos atabaques preenchia o ambiente e os médiuns, já em transe, estavam prontos para receber os espíritos que seriam chamados. Havia uma expectativa no ar, como sempre há durante esses rituais, mas também uma inquietação, como se algo estivesse fora de lugar. Foi então que, sem aviso, as velas começaram a apagar. Uma por uma, a luz foi se esvaindo, e o salão rapidamente se encheu de uma escuridão quase palpável. O único som que restava era o dos atabaques, que agora soavam de maneira mais frenética, quase desesperada. De repente, o salão foi tomado por um frio incomum, algo que parecia vir de dentro de nós, e uma sensação de desconforto se espalhou entre todos. Antes que alguém pudesse reagir, começaram a se manifestar espíritos diferentes do que esperávamos. Não eram os exos que costumávamos receber com respeito e reverência. Eram outros espíritos perdidos, almas inquietas, que pareciam ter sido rejeitadas tanto pelo mundo dos vivos quanto pelo dos mortos. O que vi a seguir foi um verdadeiro caos. Esses espíritos choravam, gritavam por ajuda e arranhavam as paredes como se estivessem tentando escapar de algo terrível. A cada tentativa dos médiuns de controlá-los, mais se manifestavam, cada um mais desesperado que o outro. As vozes deles eram um misto de dor e confusão, e a dor deles era tão intensa que parecia contagiar todos no salão. Eu me vi paralisado, incapaz de ajudar, incapaz de sequer me mover. As paredes, antes lisas, começaram a mostrar marcas de mãos como se aqueles espíritos estivessem tentando se agarrar a qualquer coisa que pudesse trazer-nos de volta à paz. O solo, de repente, ficou molhado. Ao princípio, pensamos que era suor ou talvez água, mas logo percebemos que eram lágrimas. Lágrimas que não pertenciam a ninguém ali presente. A tristeza e o desespero daqueles espíritos tinham se tornado tão tangíveis que pareciam materializar-se em formas físicas. Foi só quando a luz das velas voltou, misteriosamente acesas, que o tumulto começou a cessar. Mas o terror daquilo que presenciamos não desapareceu com a luz. Aquelas marcas nas paredes e o chão molhado com lágrimas permaneciam como testemunhos de que algo muito errado havia acontecido. A gira foi encerrada imediatamente e todos deixaram o terreiro em silêncio, tentando processar o que haviam vivido. No dia seguinte, as portas do terreiro foram fechadas e todos foram instruídos a não falar sobre o que aconteceu. Ninguém queria admitir, mas todos sabíamos que aquele lugar estava agora marcado por algo terrível, algo que não poderia ser simplesmente ignorado. Desde aquela noite, sempre que passo por aquele lugar, sinto um arrepio, uma sensação de que não estamos sozinhos, de que aqueles espíritos ainda estão lá, presos entre os mundos, buscando uma saída que talvez nunca encontrem. E eu, que sempre acreditei na proteção dos orixás, me vejo agora questionando até onde vai o poder dos homens quando confrontados com forças que não compreendem. Aqueles espíritos continuam a assombrar minhas lembranças, e o medo de que um dia possam voltar é algo que me acompanha sempre. O terreiro permanece fechado, como se fosse uma tumba de segredos que ninguém ousa desenterrar. E eu nunca mais participei de uma gira com o mesmo coração tranquilo que tinha antes. A escuridão que encontrei naquela noite nunca realmente me deixou. Agora acompanhe a próxima história. Meu nome é Javier e o que vou contar aconteceu com um amigo muito próximo, Carlos Mendoza. Carlos era um homem ambicioso, sempre sonhando em alcançar o topo do mundo político na cidade do México. Quando ele tinha 38 anos, parecia que nada podia detê-lo. No entanto, seu sucesso meteórico veio com um preço alto, um preço que eu testemunhei de perto. Carlos e eu nos conhecíamos desde a faculdade. Ele sempre foi determinado e um tanto obcecado pelo poder e pela influência. Sua ascensão na política foi rápida e impressionante. Em apenas alguns anos, ele se tornou uma figura influente, respeitada e temida. Mas havia algo em sua jornada que ele nunca me contou, pelo menos não até que fosse tarde demais. Certa noite, após uma festa no centro da cidade, Carlos me chamou para uma conversa privada. Estávamos no seu escritório, um lugar luxuoso, cheio de troféus e certificados, símbolos do seu sucesso. Mas naquele momento ele parecia um homem quebrado. Javier, eu fiz algo que você não vai acreditar, disse ele, a voz trêmula.
Ele me contou que, desesperado para garantir seu sucesso, ele havia realizado um pacto com Satanás. Ele encontrou um homem misterioso em um bar pouco conhecido que lhe prometeu poder ilimitado em troca de sua alma. Carlos, obcecado pelo poder, aceitou e, de fato, sua carreira disparou desde aquele encontro. Mas então as coisas começaram a desmoronar. Carlos começou a ver coisas, sombras que se moviam em sua casa, vozes que diziam seu nome durante a noite. Ele se isolou cada vez mais, temendo que estava perdendo a sanidade. Eles estão vindo, Javier, ele murmurava, os olhos arregalados de medo. Eles vêm buscar minha alma. No início, eu pensei que fosse o estresse. A pressão política pode ser imensa, especialmente no México. Mas as coisas ficaram piores. Carlos começou a agir de maneira estranha. Ele falava sozinho, tinha ataques de pânico e começou a ficar paranoico. Em reuniões importantes, ele gritava com pessoas que não estavam lá, assustando todos ao seu redor. Um dia, em uma conferência de imprensa, ele teve um colapso completo. Começou a gritar sobre espíritos e demônios, acusando seus adversários de estarem com forças do mal. Isso foi a gota d'água. Ele foi deposto e internado em um hospital psiquiátrico. Eu fui visitá-lo várias vezes, mas ele estava irreconhecível. Ele falava constantemente, olhando para o nada. Eles vêm à noite, Javier. Eles vêm levar minha alma. O hospital onde ele estava internado era um lugar opressivo. As paredes eram de um branco sujo, os corredores com sons de pacientes em sofrimento. A atmosfera era pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado de desespero. Carlos estava em um quarto no final do corredor, um lugar sombrio e isolado. As enfermeiras evitavam entrar ali, dizendo que ele estava além da ajuda. Durante uma de minhas visitas, ele me agarrou pelo braço com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Você precisa acreditar em mim, Javier, eles estão aqui. Eu os vejo, eles dizem meu nome. Seus olhos estavam cheios de pavor. Eu queria acreditar que era apenas a doença falando, mas havia algo na intensidade do seu olhar que me perturbava profundamente. Naquela noite, após minha visita, tive um sonho horrível. Vi Carlos sendo arrastado por sombras, seus gritos de agonia ecoando na minha mente. Acordei suando frio, o coração batendo descontroladamente. Desde então, comecei a evitar as visitas, temendo pela minha própria sanidade. Um mês depois, recebi a notícia. Carlos foi encontrado morto em seu quarto, o corpo retorcido em uma expressão de terror absoluto. O médico legista não conseguiu determinar a causa da morte. Era como se ele tivesse sido assustado até a morte. No espelho do quarto havia marcas de unhas, como se ele tivesse tentado lutar contra algo invisível. Desde então, evito qualquer coisa que tenha a ver com pactos ou promessas fáceis de poder. Se você ouvir alguém falar sobre pactos sombrios, por favor, fique longe. É melhor viver sem poder do que ser consumido pela escuridão que espreita além do nosso entendimento. Busque sempre Deus. Agora vamos para o próximo relato. Meu tio Luiz sempre foi devoto às almas. Todos os dias, sem falta, ele rezava e acendia velas para elas, mesmo que estivesse numa reunião familiar ou com algum cliente. Ele parava o que estava fazendo para cumprir essa devoção. Ninguém na família gostava de visitá-lo e toda vez que entrávamos em sua casa, sentíamos uma presença desconfortável. Era como se algo nos seguisse com o olhar, observando cada passo que dávamos. Meus primos, seus filhos, relatavam que durante a noite ouviam as gavetas da cozinha se abrindo ou os utensílios sendo mexidos. Nem eles se sentiam seguros em sua própria casa. Ninguém dormia lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Uma das experiências mais assustadoras aconteceu com sua esposa, minha tia Sônia. Ela contou que por volta das 6 da tarde seu celular tocou e a chamada vinha do telefone fixo no escritório da oficina do meu tio. Ela atendeu, mas tudo que ouviu foi estática e uma respiração ofegante do outro lado. Desligou, pensando que talvez ele tivesse ligado por engano, mas as chamadas continuaram. Atendeu mais algumas vezes, mas como ninguém respondia, decidiu parar de atender e pediu ao seu filho que fosse ver o que o pai precisava. Antes de começar a receber as chamadas, minha tia já havia sentido um cheiro horrível, como carniça, que vinha do corredor que ligava a casa à oficina. Não deu muita atenção
achando que tinha a ver com os produtos químicos que meu tio usava no trabalho. Luiz Júnior, meu primo, foi verificar o que estava acontecendo e disse que, ao entrar na oficina, algo parecia errado. O lugar estava frio e mais escuro que o normal. Ao se aproximar do escritório, ele sentiu um calafrio que o paralisou. O medo o impediu de continuar, então ele voltou para casa e pediu que sua mãe o acompanhasse. Juntos eles foram até o escritório e encontraram meu tio sentado em sua cadeira, olhando fixamente para o vazio. Eles o chamaram várias vezes, mas ele não reagia. Tentaram levantá-lo, mas seu corpo parecia colado ao chão. Por mais que tentassem, não conseguiam movê-lo. Minha tia, sem saber o que fazer, ligou para sua irmã Ana, que chegou acompanhada de seus filhos e genro. Apesar de todos serem homens fortes, não conseguiram mover meu tio. Ana, que trabalhava há muitos anos com adivinhação e outras práticas espirituais, pediu permissão para intervir. Colocaram meu tio em uma cadeira, acenderam velas e formaram um círculo ao redor dele para começar a rezar. Ana liderava as orações. No meio do ritual, o rosto do meu tio começou a mudar drasticamente. Até então ele estava quieto, mas à medida que Ana rezava, ele começou a rir de maneira assustadora, zombando dela e a insultando com palavrões. Enquanto rezavam, as velas começaram a apagar lentamente, como se um vento as estivesse apagando, mas não havia corrente de ar, já que todas as portas e janelas estavam fechadas. Meu tio olhava para Ana com ódio, como se quisesse atacá-la. Eles rezaram por 2 horas até que finalmente ele se acalmou, abaixou a cabeça e adormeceu. As velas se apagaram sozinhas e então conseguiram mover Lu para sua cama. No entanto, alguns minutos depois que Ana e seus filhos foram embora, o celular da minha tia tocou novamente. Era outra ligação vinda do telefone do escritório. Minha tia acreditou que meu tio tinha voltado à oficina, mas ao passar pelo quarto dele, o encontrou dormindo profundamente. Ela e Júnior se entreolharam, confusos e assustados. Trancaram a porta que dava para a oficina e desligaram o celular. Depois desse incidente, a saúde mental de meu tio piorou rapidamente. Ele começou a vagar pelos corredores como se estivesse perdido, raramente dormia e falava sozinho. O que mais preocupava a família era sua crescente violência. Tiveram que esconder as facas, pois em várias ocasiões ele tentou tirar a vida da minha tia. Além disso, quando não estavam cozinhando, precisavam desligar o gás, porque ele ia até a cozinha e abria as bocas do fogão, como se quisesse causar um acidente. A família começou a dormir com as portas trancadas, pois à noite ele tentava entrar nos quartos. Quando não conseguia, batia nas portas e arranhava a madeira com as unhas, tentando entrar. Meus primos me contavam o terror constante que viviam, e segundo eles, tudo piorava à noite. Eles estavam tão assustados que pararam de beber água à noite para evitar ter que sair dos quartos e encontrar meu tio vagando pelos corredores. Um dia, ele estava mais agressivo que o normal e tentou estrangular minha tia várias vezes. Meus primos conseguiram acalmá-lo e fazê-lo dormir, mas naquela noite sua filha Daniele o viu saindo do quarto. Ela já sabia que, quando seu olhar mudava, ele não era mais seu pai, mas sim algo que o possuía. Ela o confrontou, perguntando: "Quem é você? Você não é meu pai, nós sabemos disso." Ele respondeu com uma voz que não era dele, dizendo que era um índio e zombando dela. Desesperada, Daniele perguntou por que estava fazendo aquilo com a família, mas ele apenas riu e disse que seu pai já lhe pertencia e que não adiantava tentar buscar ajuda. Embora vários padres e sacerdotes já tivessem sido chamados, ninguém conseguia ajudar. Alguns nem entravam na casa. Semanas antes de sua morte, meu tio implorava para não ficar sozinho em seu quarto, dizendo que algo estava esperando lá. Uma noite, ele caiu das escadas e machucou a cabeça. Depois disso, sua mobilidade foi seriamente afetada e ele mal saía da cama. Mesmo assim, seus familiares o ouviam discutindo com alguém no quarto. Pouco tempo depois, ele faleceu. Após sua morte, o ambiente pesado e sufocante que havia na casa desapareceu. Mas minha tia e seus filhos ainda sentem que algo os observa. À noite, veem sombras negras que percorrem os corredores e ouvem sons estranhos. A casa, cercada por árvores,
continua sendo um lugar assustador. Mesmo adulto, ainda sinto muito medo de visitar o local. Sinto que algo me observa, que algo sempre caminha nas sombras. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Isso aconteceu no ano passado, quando eu tinha 30 anos. Eu me casei aos 25 e tudo correu bem nos primeiros 2 anos, mas basicamente acabou depois do nosso 4º aniversário de casamento. A partir daí éramos apenas colegas de quarto. Como homem, esperava-se que eu saísse de casa. No entanto, depois dos custos legais e do banco pegar sua parte, não sobrou muito dinheiro para mim. Para piorar, a empresa onde eu trabalhava estava demitindo e eu achava que seria o próximo da lista. Com isso, pensei em voltar a morar com meus pais por um tempo, mas não queria me comprometer com um aluguel de 1 ano sem saber se teria um emprego. Então, optei por uma solução temporária. Aos 30 anos, nunca imaginei que voltaria a morar em uma casa compartilhada, mas foi exatamente isso que aconteceu. Respondi a um anúncio no Craigslist e fui ver o lugar. Um senhor simpático me mostrou o quarto, que tinha um banheiro próprio e bastante espaço. Custava apenas $400 por mês, o que era bem barato para a cidade. Aceitei na hora e paguei o valor total adiantado. O senhor disse que eu poderia renovar o contrato mensalmente, o que era perfeito para minha situação incerta. Mudei-me naquela semana com apenas uma mala. Na minha primeira noite, conheci um casal que havia se mudado recentemente da Alemanha. Eles estavam no quarto grande, no andar de cima, enquanto eu ficava no andar principal. O casal estava na casa dos 20 anos e parecia entusiasmado com o futuro, o oposto de mim, que estava amargurado, mas tentando esconder isso. Naquela noite, jantamos juntos. Eles fizeram macarrão e gentilmente compartilharam comigo. Durante a conversa, mencionaram que estavam pensando em se mudar em breve, mesmo tendo ficado na casa por poucas semanas. Perguntei o motivo e eles, de forma relutante, disseram que era por causa de uma briga com outro morador que vivia no porão. Ficaram visivelmente desconfortáveis ao falar sobre ele, mas não entraram em detalhes. Poucos dias depois, o casal se mudou e outra pessoa ocupou o quarto deles. Não tive muito contato com esse novo morador, mas acabei conhecendo o tal homem do porão de quem o casal tinha falado. Seu nome era Robson, tinha 25 anos e era um pouco estranho. Ele era magro, tinha uma barba falhada e parecia evitar falar com as pessoas. Quando tentamos conversar, ele desviava das perguntas e parecia nervoso. A princípio eu achei que ele era apenas um cara esquisito, mas as coisas começaram a piorar. Uma noite ouvi uma batida na porta do meu quarto. Quando fui atender, vi 2 policiais uniformizados. Fiquei surpreso, pois não tinha ouvido ninguém entrar na casa. Eles disseram que estavam investigando um possível roubo e que Robson havia me acusado de roubar sua carteira. Fiquei chocado, pois mal tinha falado com ele. Permiti que os policiais revistassem meu quarto, mesmo sem ter obrigação de fazê-lo, já que sabia que não tinha nada a esconder. Para meu espanto, eles encontraram a carteira de Robson no meu armário. Ele claramente havia plantado lá para me incriminar. Fiquei furioso, mas ao mesmo tempo assustado, pois não sabia até onde ele iria. No dia seguinte, decidi confrontá-lo, mas ele não estava no porão. Mesmo assim, bati na porta e não houve resposta. Com o passar dos dias, comecei a evitar Robson e ficava fora de casa o máximo possível. Até que uma noite, acordei com o som de alguém tentando arrombar a porta do meu quarto. Levantei-me, peguei um livro pesado e encostei o ouvido na porta. Definitivamente alguém estava tentando mexer na fechadura. Abri a porta de repente e vi Robson do lado de fora. Ele tentou disfarçar e inventou uma desculpa, mas sabíamos o que estava acontecendo. Mandei que ele nunca mais se aproximasse do meu quarto. Nos dias seguintes, a situação ficou mais tensa. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei Robson me esperando no corredor com um canivete nas mãos. Ele parecia transtornado e começou a gritar, me acusando de tentar virar todos na casa contra ele. Quando tentei passar por ele para entrar no meu quarto, ele me agarrou pela nuca. Consegui empurrá-lo e correr para o quarto, onde tranquei a porta e chamei a polícia. Robson foi preso naquela noite e logo depois comecei a procurar um novo lugar para morar. Não voltei a vê-lo e uma semana depois me mudei de vez. Felizmente, nunca fui demitido do meu emprego e consegui alugar um apartamento decente alguns meses depois.
Espero nunca mais ter que morar com colegas de quarto. Se você ainda está comigo até aqui, comenta: ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora bora continuar, vamos seguir para o próximo relato. Quero compartilhar como um simples mal-estar causado pelo meu vício em álcool se transformou na pior experiência da minha vida. Se não fosse por um parente que chegou no momento certo, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Passei 3 dias seguidos bebendo sem parar. Minha família ficava cada vez mais irritada a cada hora que passava, sem que eu voltasse para casa, mas eu estava me divertindo, não podia negar. Dormi em lugares improváveis, como à beira de um rio, na floresta e até na rua. Voltei para casa no 4º dia, pela manhã, completamente fora de mim, mas decidido a descansar e parar de beber, pelo menos por aquela semana. Minha mãe, preocupada, preparou comida para mim e me deu remédios para amenizar o mal-estar. Era uma ressaca, mas não tão forte quanto outras que já tive, apesar de insuportável. Contudo, eu já não tinha mais 20 anos, meu corpo estava envelhecendo e minhas forças não eram mais as mesmas. No dia seguinte, os sintomas pioraram. Minha mãe, sempre cuidadosa, sugeriu que talvez eu tivesse bebido algo que não deveria, considerando que eu estive com pessoas desconhecidas. Ela então me convenceu a ir à sua amiga curandeira, que poderia preparar um remédio e me ajudar a melhorar, ou pelo menos descartar outras causas além do álcool. Chegamos à casa da curandeira, que me levou até uma pequena cabana no quintal, entre as árvores. Lá me deitaram em uma cama e ela saiu para buscar os ingredientes necessários para o remédio. A calma daquele lugar e o clima fresco da noite me relaxaram e eu queria apenas dormir, pois ainda estava muito tonto. Minha mãe precisou sair para buscar um primo que ficaria comigo, já que ela tinha que cuidar da minha avó. Cerca de meia hora depois, a curandeira voltou. Naquele momento, minha cabeça estava um caos e eu não havia reparado antes, mas ao olhar para ela percebi como era incrivelmente bonita. Sua pele parecia até brilhar, de tão pálida, mas isso não diminuía sua beleza. Curiosamente, ela não trazia frascos ou ingredientes nas mãos, o que achei estranho. Aproximando-se de mim, ela disse que precisava acender algumas velas e fechar todas as janelas e a porta para se concentrar no trabalho. Com a luz fraca das velas, o ambiente ficou mal iluminado e eu, ainda tonto, mal conseguia ver direito. A curandeira ficou de costas, fazendo algo que não conseguia identificar. De repente, quando ela se virou, seu rosto havia mudado completamente. Aquela beleza desaparecera, sua pele estava escurecida, quase queimada, e seu rosto estava deformado. Ela não tinha mais dentes, e sua língua grotesca se movia de maneira assustadora. Apavorado, tentei me levantar, mas ela foi muito rápida e me agarrou pelo peito, me jogando no chão. Sua força era descomunal. Quando bati minhas costas no chão, senti que estava prestes a desmaiar. Sem conseguir ver nada na escuridão, de repente senti mãos invisíveis ao redor do meu pescoço, começando a me sufocar. Desesperado, tentei me livrar, mas não havia nada com que eu pudesse fazer contato. Meus pulmões estavam falhando, o ar parava de entrar e eu sentia que estava à beira da morte. Mesmo assim, continuei lutando contra aquilo, embora soubesse que estava perdendo. Foi então que ouvi passos apressados. Segundos depois, meu primo entrou na cabana e me viu no chão, lutando contra algo invisível. No momento em que ele me tocou, as mãos que me sufocavam desapareceram. Voltei a respirar com dificuldade, demorando alguns minutos para me recompor e conseguir falar. A curandeira, ou melhor, aquilo que eu vi, não estava mais lá. Meu primo não tinha visto nada, mas contei a ele tudo o que aconteceu. Quando saímos da cabana, a verdadeira curandeira estava voltando com o remédio nas mãos. Naquele instante, percebi que a pessoa que me atacou não era ela. Ela entrou na cabana e viu as coisas espalhadas no chão. Perguntou o que tinha acontecido e por que eu estava com o pescoço cheio de arranhões. Contei tudo e ela ficou pensativa, com uma expressão séria. Me disse que eu tive muita sorte de meu primo ter chegado a tempo. A coisa que me atacou não era humana. Ela explicou que há rumores antigos sobre aquela floresta, onde dizem que entidades sombrias se disfarçam de humanos para atrair almas desprevenidas. Bruxas, séculos atrás, teriam realizado rituais com sacrifícios humanos naquele lugar, invocando demônios nas partes mais escuras da mata, onde a luz nunca atravessa as árvores.
Desde então, nunca mais me atrevi a voltar àquela floresta. Aquela experiência foi suficiente para me fazer largar o álcool e começar a melhorar minha vida. Agora continuamos com o próximo relato. Meu nome é Frank e alguns anos atrás me mudei com minha família, composta pelo meu marido, minhas 2 filhas e eu, para uma casa da qual felizmente já não moramos mais. Na época, minha filha mais nova tinha apenas 5 anos e a mais velha já tinha 13. Era uma casa de 2 andares, localizada bem em frente a uma escola primária pública. Inicialmente gostei da ideia, pois disse ao meu marido que quando nossa filha mais nova completasse 6 anos, poderíamos matriculá-la naquela escola, o que facilitaria para nós, já que ambos trabalhávamos, eu como cozinheira em um restaurante e ele em um escritório. Lembro-me bem da nossa primeira noite na casa. O quarto principal no segundo andar tinha uma grande janela de onde se podia ver claramente o pátio da escola. Minha filha mais nova ainda dormia conosco, pois não gostava de dormir sozinha nem com a irmã. Durante a noite ouvi minha filha se levantar da cama e, ao abrir os olhos, vi que ela estava parada na janela, olhando para fora. Perguntei o que ela estava fazendo e disse que já era hora de dormir, pois ela tinha que ir ao jardim de infância no dia seguinte. O que ela respondeu me deixou inquieto. Tem crianças lá, mamãe. Estão brincando, disse, apontando para a escola. Achei que ela estava sonhando e imaginei que fosse delírio de sono. Levantei-me para ver o que ela estava olhando e a coloquei de volta na cama. Mas ao me aproximar da janela, ouvi risadas de crianças. Minha pele se arrepiou. Olhei para o pátio, mas não havia ninguém lá. A rua estava completamente deserta, porém as risadas continuavam. Minha filha ainda apontava para a escola, insistindo que as crianças estavam lá. O calafrio que senti foi indescritível. Acordei meu marido, embora soubesse que ele estava cansado. No entanto, quando ele se levantou, o som havia desaparecido. Contei a ele o que aconteceu, mas até hoje acho que ele não acreditou totalmente. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha mais velha se ela tinha ouvido risadas na noite anterior, mas ela disse que não. Como ela tem sono pesado, não ficou surpresa por não ter ouvido nada. Os dias se passaram e à noite eu ficava olhando para aquela escola que parecia sombria e desolada. Nada a ver com o ambiente alegre e cheio de crianças durante o dia. Outra noite, quando todos já estavam dormindo, fui acordada novamente por uma risada. Minha filha estava novamente colada à janela, olhando para fora e rindo. Levantei-me rapidamente e desta vez juro que vi uma pequena sombra correndo pelo pátio da escola, desaparecendo na escuridão. Perguntei o que ela estava vendo e ela respondeu que era um menino que estava acenando e fazendo caretas para ela. O terror que senti foi indescritível. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama, insistindo para que ela não olhasse mais pela janela, mas ela queria continuar olhando. Na noite seguinte, as risadas voltaram, mas desta vez eu não tive coragem de olhar. Cobri-me com as cobertas e esperei o silêncio. Minha filha mais velha também ouviu as risadas naquela noite, mas como sua janela dava para o lado da casa, ela não viu nada. Ela me perguntou, assustada, quem eram as crianças brincando na rua àquela hora da madrugada. Eu não soube o que responder. Poucos dias depois, conheci uma vizinha que morava 3 casas adiante. Ela me cumprimentou e perguntou se tínhamos nos mudado recentemente para casa e eu confirmei. Ela então fez uma pergunta que me deixou desconcertada. Já os ouviu, não é? Fingi que não sabia do que ela estava falando, mas ela rapidamente esclareceu. As crianças, elas saem para brincar à noite. Fiquei em silêncio e ela continuou, dizendo que quem morava ali acabava se acostumando com as risadas. Curiosa e preocupada, perguntei o que ela sabia. A vizinha contou que muitos anos atrás havia acontecido um acidente na escola, um vazamento de gás que causou uma explosão em uma das salas de aula. Todas as crianças e a professora morreram. Desde então, as pessoas diziam que as crianças ainda brincavam no pátio à noite. Fiquei em choque. Embora fosse difícil de acreditar, eu não podia ignorar o que já tinha presenciado. Pesquisei sobre o acidente e era verdade. Senti tristeza por aquelas crianças, mas também não conseguia aceitar a ideia de que seus espíritos ainda estivessem ali presos naquele lugar. Não era saudável para minha filha continuar acordando no meio da noite, então, pelo bem dela, decidimos nos mudar. Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer comigo e com minha família.
Você nunca pensa que vai vivenciar algo inexplicável até que acontece. Minha filha mais nova, hoje com 15 anos, não se lembra de nada, mas eu e meu marido nunca esquecemos o que vivemos naquela casa. Obrigada por ouvir minha história. Agora vamos para o próximo relato. Essa história se passa quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Para contextualizar, aqui estão algumas informações básicas. Naquela época, eu era uma aluna muito envolvida. Assistia a todas as aulas difíceis e praticava alguns esportes. Eu estava sempre ocupada e, de certa forma, isso me proporcionava uma fuga da minha vida pessoal. Meus pais haviam se separado recentemente e meu irmão mais velho tinha acabado de ir para a faculdade. Então éramos só eu e meu irmãozinho. Ele também era nadador e um garoto muito inteligente, parecido comigo em muitos aspectos. Naqueles dias chuvosos comuns na região em que eu morava, eu passava meu tempo na escola e nadava, além de ter que chegar em casa e fazer o dever de casa por várias horas. Um desses dias eu tinha que escrever uma redação que não me interessava muito. Quando cheguei em casa, deixei minha bolsa de natação na porta e olhei ao redor para ver se havia alguém, mas não tinha ninguém. Meu pai havia levado meu irmão para o treino de natação. Certamente era só eu em casa. Peguei um lanche rápido e desci até o porão para fazer os deveres escolares. A casa era de tamanho médio, de 2 andares, com um porão inacabado. Meu pai costumava trabalhar lá, mas naquela época ele já não descia mais. Então o porão era um espaço quase só meu e minha família brincava chamando de escritório da Queen. Atravessando os pisos de concreto, fui até o cômodo finalizado no porão, acendi a luz e comecei a trabalhar no computador. O ambiente era familiar e parecia apenas mais uma noite comum de estudo. Enquanto eu digitava concentrada na minha redação sobre o conceito de hedonismo em O Retrato de Dorian Gray, ouvi meu irmão mais novo me chamar. Queen, sobe. Imediatamente respondi. Thomas, estou ocupada. O que você precisa? Porém, ao responder, algo não fazia sentido. Não me lembro de ter ouvido meu irmão chegar em casa. Pensei que ele ainda estava no treino. Esperei um momento, mas não recebi resposta. Novamente ouvi a voz do meu irmão. Queen, sobe. A voz parecia vir do andar de cima, mas eu sabia que ele não estava em casa. Fiquei desconfiada e preocupada com a possibilidade de algo estar errado, decidi verificar. Subi as escadas e o chamei novamente. Thomas, estou muito ocupada. O que está acontecendo? Caminhei pela casa, procurando sinais de que ele tivesse ali sapatos, mochila, mas não encontrei nada. Também percebi que o carro de meu pai não estava na garagem, então eles definitivamente ainda não tinham voltado. Enquanto eu descia de volta para o porão, ouvi de novo. Queen, sobe. Dessa vez, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Algo estava muito errado. A voz era igual à do meu irmão, mas ele não estava em casa. Eu gritei mais uma vez, Thomas, o que está acontecendo? Mas nenhuma resposta veio. Fiquei parado ao pé da escada, olhando para o andar de cima, sem coragem de subir. Então ouvi a voz novamente mais suave dessa vez. Queen, sobe. Meus instintos gritavam para não subir. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava que, se fosse realmente meu irmão, eu deveria verificar. Fiquei na dúvida sobre o que fazer, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Quando comecei a subir as escadas, ouvi o som da porta da garagem abrindo, corri até a janela e vi meu pai e meu irmão saindo do carro. Desci rapidamente as escadas, cambaleando, e corri para o corredor para encontrá-los. Assim que os vi entrando pela porta, comecei a chorar descontroladamente. Meu pai e meu irmão me olharam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquele dia, mas nunca vou esquecer aquela sensação de que havia algo ou alguém no andar de cima chamando por mim com a voz de meu irmão. Isso foi uma das experiências mais assustadoras que já vivi. E até hoje não consigo encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Dando sequência, vamos a mais um relato. Olá, espero que todos estejam muito bem. Meu nome é André e gostaria de contar uma história trágica de quando eu estava na universidade. Isso aconteceu no ano de 2015. Eu vivo no norte do México, no estado de Tamaulipas, e estudei marketing nesta universidade, cujo nome prefiro não mencionar, pois é conhecida por aqui.
O campus ficava fora da cidade, praticamente na estrada, cercado pelo mato. Eu tinha sorte de ter um carro para chegar a tempo todos os dias. Meu turno era de manhã, embora houvesse aulas à tarde e à noite para outros cursos. Eu tinha um professor que dava uma matéria de engenharia. Em alguns semestres precisávamos cursar matérias que não faziam parte do nosso curso, era assim que a universidade funcionava. Esse professor era muito agradável, eu sempre gostei muito dele, pois ele tinha paciência e nos ajudava com pontos extras, já que sabia que aquela matéria não era a nossa especialidade. Ele era muito compreensivo e profissional. Uma dessas tardes, quando eu já estava em casa, eram por volta das 8 da noite, recebi uma mensagem de um amigo da universidade no WhatsApp. Ele me enviou uma publicação do Facebook. Abri imediatamente e a primeira coisa que vi foram fotos da minha universidade cercada por soldados, protegendo-a. Comecei a ficar nervoso ao ver as imagens. E ao continuar lendo, senti um aperto no estômago. O texto dizia que um grupo de uma organização criminosa havia invadido o campus, acreditando que uma pessoa que eles procuravam estava escondida lá, mas isso não era tudo. Ao continuar lendo, vi que um professor tentou impedir os invasores para proteger os alunos que estavam no pátio. Eles o levaram para uma sala vazia e tiraram sua vida ali mesmo. Quando li o nome do professor, não pude evitar derramar uma lágrima. Era o meu professor, aquele que dava aulas de engenharia pela manhã. Ele era uma pessoa dedicada, amável e com uma vocação impressionante. Mesmo no seu último momento, ele tentou proteger seus alunos. O dia seguinte foi de luto, não houve aulas, e todos fomos ao funeral do professor, onde foi feita uma homenagem. Os dias passaram e outro professor começou a dar nossas aulas, mas sentíamos um vazio inexplicável. Algumas semanas depois, 2 amigos e eu estávamos sentados perto da sala onde o terrível acontecimento ocorreu. A sala estava trancada e fora de uso, localizada no canto da entrada da universidade. Estávamos planejando uma surpresa de aniversário para um amigo e quase não havia mais ninguém no campus. De repente, ouvimos um choro vindo daquela sala. Ficamos em silêncio e nos olhamos, confirmando que todos estávamos ouvindo o mesmo som. Um dos meus amigos começou a xingar, assustado, mas eu e o outro decidimos verificar, já que a sala tinha janelas na parte superior. Subi meu amigo nas minhas mãos entrelaçadas para que ele pudesse olhar pela janela. O choro cessou no momento em que ele olhou. "Não há ninguém", ele disse, pulando de volta para o chão. Insisti para ele verificar novamente. Ele subiu de novo, demorou um pouco mais e confirmou: a sala está vazia. Saímos correndo de lá, assustados, sabendo que não havia explicação para o que tínhamos ouvido. Naquela noite, mal consegui dormir, imaginando se o choro que ouvimos poderia ser do nosso professor falecido. No dia seguinte, contamos a história para uma amiga, mas ela não acreditou, dizendo que estávamos inventando. Porém, o Sr. Ulisses, o zelador do campus, ouviu nossa conversa e se aproximou. Com uma expressão séria, ele nos disse que aquela sala não era apenas palco de sons à noite. Ele já tinha visto alguém espiando pela janela, mas não conseguia distinguir quem era. Apenas via a silhueta de uma pessoa. Ele nos contou que enquanto limpava, ouvia batidas nas paredes, como se alguém estivesse batendo a cabeça nelas. Em outra ocasião ouviu choros, como nós, mas em uma noite em que o campus estava completamente escuro e apenas ele e os seguranças estavam presentes. Ulisses sugeriu que rezássemos pelo nosso professor, acreditando que ele ainda estava preso naquele lugar por causa de seu trágico fim. Agradecemos ao Sr. Ulisses por compartilhar sua experiência e eu segui seu conselho rezando todas as noites pelo meu professor, até pedi para minha mãe fazer o mesmo e ela concordou. Algum tempo depois, nos formamos e a universidade fechou. Hoje em dia o campus está abandonado, cercado pelo mato. Mal dá para ver o local. Não consigo imaginar como deve ser aquele lugar à noite. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.